Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. O Sheikh Fahmy hoje escolheu como tema da sua khutbah, do seu sermão, do seu discurso de sexta-feira, falar sobre a importância e a virtude da Masjid al-Aqsa, a mesquita do Aqsa, em Jerusalém, na Palestina. Ele escolheu esse tema, obviamente, pelo que vem acontecendo nos últimos dias, e essa é uma fala que deixa a gente bastante triste, dói, pelo que a gente vê acontecendo na Palestina com os nossos irmãos palestinos. Allah subhanahu wa ta'ala, Deus Todo-Poderoso, mencionou no Alcorão Sagrado: glorificado seja, falando de si próprio, Allah, glorificado seja quem fez seu servo, profeta Muhammad, viajar à noite da mesquita sagrada, Masjid al-Haram, na Arábia Saudita, até a mesquita al-Aqsa, cujos arredores abençoamos para mostrar-lhes alguns de nossos sinais. Por certo, Ele é o oniovinte, o onividente. Nas palavras do próprio Criador, todos os arredores da mesquita al-Aqsa, em Jerusalém, são abençoados, são sagrados para o muçulmano. E nós nos esquecemos disso, assim como nós nos esquecemos de praticamente tudo que nos diz respeito, que nos é ensinado, que nos é falado, que nos vincula ao Islã, a religião que Allah subhanahu wa ta'ala enviou através do seu profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que as bênçãos e a paz de Deus estejam com ele, mas nós simplesmente negligenciamos. Nós vivemos hoje uma vida em que nós somos vítimas das nossas próprias armadilhas. Nós vivemos presos no nosso materialismo, presos nos nossos problemas cotidianos, nos nossos interesses pessoais, e ao mesmo tempo nós somos vítima também da nossa própria ignorância, o desconhecimento, o não saber, o não procurar descobrir e entender a verdade. Nós nos afastamos do Islã, mas ainda assim nós dizemos que nós somos muçulmanos, nós nos consideramos muçulmanos. Será que nós somos muçulmanos de fato, de prática, de conduta ou só de língua? A gente gosta de falar, mas de fato, será que a gente pratica? Será que nós vivemos o Islã? O Sheikh Fahmy hoje, ele trouxe um hadith em que um dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam perguntou para ele qual foi a primeira mesquita construída, a primeira mesquita que se construiu no mundo, no planeta Terra. E ele disse então que foi a mesquita sagrada, Al-Haram. Mas é como ela é construída hoje, ou como era na época dos companheiros? Claro que não. Foi construída na época do profeta Adão, alaihi salam, que a paz esteja com ele. Aí esse companheiro então pergunta: e depois, qual foi a segunda mesquita? Aí ele fala então a mesquita al-Aqsa, também na época do profeta Adão, alaihi salam, que a paz esteja com ele. Mas al-Aqsa, gente, a mesquita al-Aqsa é tão importante para os muçulmanos, a terceira mesquita mais importante para os muçulmanos, que na época do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como bem lembrou o Sheikh Fahmy, por 16 meses ela era a Qibla, era a referência das orações, até que então a Qibla foi alterada, foi direcionada a Kaaba, em Meca, na Arábia Saudita. A Masjid al-Aqsa é importantíssima para os muçulmanos. Como os muçulmanos hoje admitem que ela esteja sob ameaça de destruição.
e a gente fica tranquilo, no celular, tocando a vida. Não é problema meu, não é problema meu? Eu, como muçulmano, não vou defender a mesquita em Jerusalém? O profeta sallallahu alaihi wasallam, ele também, num outro hadith, numa outra narração, ele contou aos seus companheiros como foi a reconstrução dessas duas mesquitas. Porque veio o dilúvio, gente, na época do profeta Noé. Tudo foi destruído. Então a reconstrução, como o Sheikh Fahmy nos contou, a reconstrução da mesquita sagrada em Meca foi feita pelo profeta Abraão, alayhi salam, profeta Abraão Ibrahim. E a reconstrução da mesquita de Jerusalém, Al-Aqsa, foi feita por quem? Pelo profeta Salomão, Sulaiman, alayhi salam, que a paz esteja com ele, filho do profeta Daud, que a paz de Deus esteja com ambos. O profeta Salomão, gente, quando se concluiu a construção do Beit al-Maqdis, da mesquita, do Aqsa, ele fez um duá, ele fez uma súplica a Allah subhanahu wa ta'ala. Ele pediu a Deus Todo-Poderoso que toda pessoa que fosse até aquela mesquita com a intenção de rezar, de fazer a sua oração, que o Allah subhanahu wa ta'ala fizesse com que essa pessoa emergisse, saísse dessa oração limpa, totalmente purificada dos seus pecados, como se ele tivesse acabado de nascer do ventre da sua mãe naquele momento. Mas Al-Aqsa, que hoje vive sob ameaça de destruição. E aí então a gente amarra essa fala com dois outros hadith, dois dizeres do profeta sallallahu alaihi wasallam. Num deles ele diz que o muçulmano, ele é irmão do outro muçulmano. Os muçulmanos são irmãos entre si. Um muçulmano, ele não oprime, ele não comete injustiças contra o seu irmão muçulmano. Ele não o agride com a sua língua. Ele não mente para ele. Ele não o ofende. E ele não o abandona, não falha com ele, ele não o abandona diante de um problema. Será que nós fazemos isso hoje? Qual é o extrato, qual é o resumo da umma, da nação islâmica hoje no mundo? Discórdia, brigas, desentendimentos, raiva, traições, mentiras. E quando um de nós tem algum problema, os demais simplesmente falam: não é problema meu, ele que se vire. Nós não corremos para socorrer um irmão muçulmano quando ele precisa. Sejamos sinceros. Se isso não fosse verdade, nós não veríamos os nossos irmãos palestinos debaixo de opressão e assassinatos, mutilações e violações durante quase 80 anos, 8 décadas. Se fala em 75 anos, o problema começou antes. E os muçulmanos vivem em silêncio. Os muçulmanos não falam, os muçulmanos não reagem. Os muçulmanos, que representam mais de 1/5 da população mundial, não têm voz ativa. Mal sabem falar, mal sabem se expressar. Mal conhecem a sua própria religião. Como é que eles vão se defender? Como é que eles vão defender aquilo que é direito? Quantas vezes os sheikhs falam aqui para nós nas khutbas, nos ensinam aqui na mesquita sobre o direito, e que o direito que é sequestrado, o direito que é roubado, ele deve ser reposto.
Senão vai ser cobrado lá no dia do juízo final. Deus não perdoa um direito que não foi reposto. Num outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele orienta os seus companheiros que quando saírem em uma luta, que quando tiverem que enfrentar uma batalha, que sempre confiem em Deus e nunca, jamais agridam, prejudiquem, machuquem, causem dano a um idoso, a um recém-nascido ou qualquer criança e as mulheres. E a gente vê as mentiras que são contadas, dizendo que muçulmanos promoveram um ataque com atrocidade, decapitando 40 crianças. E depois eles próprios correm para desmentir o que foi falado, mas já soltaram a informação. E a informação hoje corre com uma velocidade absurda. Questão de segundos, através de um celular, ela já atravessou o mundo. Uma informação falsa, gente. Imaginem, alguém pega uma quantidade de penas num saco e abre, solta ao vento. Aquela informação já foi. Você vai buscar aquela pena que está lá longe, que o vento levou, não vai mais. A fofoca, a mentira, os boatos, eles se espalham dessa forma. Numa guerra, dizem que o primeiro que morre é a verdade. O muçulmano tem por obrigação elucidar a verdade, trazer a verdade para as pessoas. Nós temos que ter coragem, não viver com medo, envergonhados. Uma mentira que se repete constantemente até que se torne verdade, nunca se tornará verdade. Nós não podemos aceitar aquilo que se veicula como um fato verdadeiro por desconhecimento. Nós temos obrigação moral. Qual é a posição da umma, dos muçulmanos hoje, diante do problema que os nossos irmãos palestinos estão enfrentando? Quem aqui de nós aguentaria passar mais de um dia sem sequer tomar um gole de água? Tem gente aqui que quase chora no mês do Ramadã, esperando o horário do Maghrib. Vai quebrar o seu jejum, parece que é o último prato de comida que ele vai comer, come até não aguentar mais. O Sheikh nos pergunta, onde é que está a conduta do muçulmano hoje? Hoje nós somos confrontados com a verdade sobre a nossa espiritualidade e a nossa fé. Nós somos muçulmanos de carteirinha? Nós somos muçulmanos de língua? Ou nós somos muçulmanos de conduta? Se a nossa conduta fosse exemplar, ela seria a resposta suficiente para qualquer mentira. Se a nossa conduta fosse correta, se nós fôssemos modelo em cada país, em cada sociedade onde nós vivemos, nós não precisaríamos nos preocupar com as mentiras que se contam, porque a própria sociedade reagiria e diria, não, eles não são assim. É triste quando alguém fala, puxa vida, você é muçulmano, não sabia, não parece. Muçulmano não é casca, gente. Muçulmano não é barba. Muçulmano não é hijab. Não é o véu que cobre a cabeça. Muçulmano é conduta. Muçulmano é comportamento. O Islã é comportamento, é conduta. Hoje, depois da Salat al-Jum'ah, o Sheikh Fahmy, ele vai nos liderar também na oração, a Salat al-Janaza, a oração fúnebre, a Janaza al-Ghaib, a oração fúnebre do corpo do falecido ausente. Por quê? Porque muitos dos nossos irmãos e irmãs lá, inclusive as criancinhas, ainda estão debaixo dos escombros. Talvez muitos deles nem tenham condições de receber um simples funeral adequado. Desde ontem a gente viu que os cemitérios já estão lotados, gente. Não tem lugar onde enterrar as pessoas. Elas estão sendo enterradas nas próprias casas. O que a gente faz aqui no Brasil?
Qual é o nosso papel como muçulmanos aqui? Fazer festas nas mesquitas? Vocês querem ser reconhecidos um dia, registrados na história do Islã perante Allah subhanahu wa ta'ala como uma geração que viu a Palestina ser extinta, Masjid al-Aqsa, a mesquita do Aqsa, ser destruída de uma vez por todas? Esse vai ser o nosso retrato perante Deus quando a gente partir desse mundo? Que a gente ficou quieto sem fazer nada, sem se mobilizar? Que Allah subhanahu wa ta'ala tenha misericórdia dos nossos irmãos que estão falecendo lá e que Ele nos perdoe também pela nossa negligência e que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê forças para que nós possamos nos unir. E principalmente, com todo carinho e respeito, eu me endereço particularmente aos nossos irmãos árabes e de descendência árabe, que os árabes deixem de lado as suas desavenças, que os árabes deixem de lado esse estilo de sempre procurar discordar do outro e busquem aquilo que nos une. E aquilo que nos une é La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Não há divindade digna de adoração a não ser o Allah e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é seu servo e mensageiro. Isso nos basta para conseguirmos a união. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.